Caríssimos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe, Maria Santíssima. Estava vendo as propagandas para a beatificação do nosso querido Carlo Acutis. São inúmeros os sites que estão enchendo o YouTube, preparando o povo para a grande festa do dia 10, a beatificação de um jovem que tudo fez para se assemelhar a Jesus. E no meio dos comentários, uma senhora perguntava: se ele era santo, por que morreu de leucemia? É uma pergunta primária, é uma pergunta realmente de quem não tem a mínima formação cristã. Porque o sofrimento na vida dos santos é um fator de associação à salvação. É um fator de identificação com a pessoa do crucificado. Os santos, quando enfermavam, os santos, quando adoeciam, desenvolviam virtudes até então ocultas, como a tolerância, a paciência, a bondade, a docilidade e a graça. Santa Teresinha, na noite que sentiu que escarrou sangue, no dia seguinte, ao abrir a janela e constatou que assim foi, e olhar o seu lenço umedecido, ela sabia que era tuberculose. E ela se alegrou porque diz: eis que o esposo vem. Ela ia ao encontro do esposo. Nós temos inúmeros santos que morreram muito cedo e de enfermidades muito graves, como Santo Stanislau Córsega, São Vicente de Paulo, Santa Bernadette de Lourdes, que morreu também de tuberculose aos 32 anos. Nós temos São Tarcísio martirizado, Santa Inês, que foi morta, decapitada. Nós temos Santa Cecília, nós temos Santa Luzia, que arrancaram os olhos, não é verdade? Nós temos Santa Filomena. Nós temos Santa Maria Gorete, que pulou de uma janela para não ser violentada e morreu desta queda. Então essa senhora questiona, se esses santos são de Deus, por que passaram por isso? Querendo dizer ela que quem serve a Deus tem uma vida de folga, de muito dinheiro, prosperidade, saúde, riqueza, luxo, sofisticação. Querida irmã que fez essa pergunta no YouTube, você está lendo o Evangelho de cabeça para baixo. Jesus disse: juntai tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem. Jesus disse ao jovem rico: vai e vende tudo que tens, dá aos pobres, renuncia-te a ti mesmo, vem e segue-me. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Querida senhora, a senhora está revoltada porque vão dar o título de santo a um jovem. A senhora não leu a palavra de Deus, porque lá está bem claro. Jesus diz e desafia: sede santos como eu e o Pai somos santos. A gente tem que ter cuidado com o que diz, porque às vezes diverge da palavra de Deus de um modo ridículo, de um modo assim espantoso, de um modo assim realmente contrastante. Então essa senhora está revoltada porque tem mais um santo que vai ter uma imagem de gesso, de mármore. O santo não é a imagem de gesso, o santo não é o ícone, o santo não é a estampa, o santo é a pessoa. E a senhora sabe por que a igreja vai canonizar Carlo Acutis, beatificar Carlo Acutis? A igreja beatifica santos porque tem santos para beatificar. A igreja canoniza santos porque tem santos para canonizar. Fazer o quê? Os santos são exemplares da fé. São pessoas que viveram a fé, a esperança e a caridade num grau heróico, ou seja, elevado. Eles viraram modelos para toda a igreja. A igreja não está beatificando Carlo Acutis para outros credos, não. É para nós católicos. Santa Teresinha, apesar de ser admirada por outros credos religiosos, é nossa, para nós católicos. A igreja não está impondo, não é, as outras religiões dos seus santos. Só que eles são santos porque seguiram o ideal da igreja, os ensinamentos da igreja, os fundamentos da fé da igreja. Então se tornaram pessoas santas. Não tem como ser diferente. Porém, se no seu credo religioso não tem ninguém que faça o bem, não tem ninguém que pratique a caridade, que seja justo, honesto, decente,
harmonioso, bondoso, não é culpa da Igreja Católica. Se na sua religião não tem gente boa. Você pode ter tudo contra o Espiritismo, mas você não pode negar o bom caráter de Chico Xavier, de Divaldo Franco. Aí você estaria sendo uma pessoa injusta realmente. Você pode ter tudo contra o candomblé, mas você não pode negar a personalidade íntegra de uma mãe menininha do Cantuá. Você pode ter tudo contra o budismo, mas você não pode, por exemplo, massacrar a personalidade, né, de um Yogananda, de uma monja Coen. A gente tem que dividir as coisas. E quando a minha religião ensina a odiar a religião do outro, eu sou um perigo para a sociedade. Eu sou um perigo para as pessoas que moram no mesmo prédio que eu. Porque em nome do meu credo religioso eu posso matar alguém e chamar isso de zelo pela causa do Senhor. Quando na Bíblia Deus manda matar os soldados, precisamos entender o que aconteceu ali, a mentalidade da época. Ver o texto e não tirar um pretexto, olhando para o contexto. A igreja vai beatificar Carlo Acutis porque foi impossível esconder a santidade desse rapaz. De uma família abastada, de uma família muito, muito rica. Tinha 2 tênis, 2 casacos para frio, apenas uma Bíblia, 1/3. Usava sua mesada para comprar alimento para os pobres de rua, cobertores para quem dormia na rua, para pagar medicamento de padres idosos. Ia para a Santa Missa e após a Santa Missa ficava adorando o Santíssimo. Rezava o texto várias vezes ao dia. Foi a todos os santuários que a sua possibilidade econômica concedeu. Com a ajuda do Pai, fez uma exposição de todos os milagres eucarísticos ao redor do mundo. Catequizava amigos, evangelizava pela internet, daí porque vai ser padroeiro da internet. E vejam a voz da igreja. A igreja diz que ele será o padroeiro da internet e não há uma crítica de nenhuma instituição internacional. Por quê? Respeitam. São instituições conduzidas por pessoas que respeitam a Santa Sé, que respeitam a igreja. Os santos sofriam com a dimensão contemplativa da dor. Eles iam além da leucemia, da tuberculose, do câncer. Os santos sofriam, mas não ficavam parados no diagnóstico. Eles extrapolavam o diagnóstico e começavam a ganhar almas para Jesus. E começavam a ajudar as almas do purgatório. E ajudavam o Santo Padre oferecendo. Tanto que Carlo Acutis ofereceu a sua morte, a sua dor, pelo nosso querido Papa Emérito Bento XVI. Eles ofereciam os seus sofrimentos pelas missões, pelos padres na África, na Oceania, na Ásia. Eles ofereciam aquelas dores pela salvação das almas dos pecadores mais empedernidos. Eles ofereciam os seus sofrimentos pela humanidade. E se esse mundo não acabou ainda, não foi destruído ainda a sua fauna, flora, toda a sua estrutura, deve-se muito aos santos de todos os séculos. Nós vemos uma Santa Gema Galgani na ausência completa de ar para respirar, morrendo de tuberculose na Itália e oferecendo por seu país, pelo mundo inteiro. Nós vemos Santa Teresinha dizer na última hora: meu Deus, eu vos amo. Nós, quando sofremos, corremos para novenas, corremos para paróquias, grupos de oração, padre que tem dom de cura. Está certo fazer isso, mas nós deveríamos, pelo menos, parar para refletir um pouco sobre aquilo que está acontecendo. Depois, sim, buscar as curas, mas nós desesperadamente procuramos aqui e ali. E quando morre alguém em nossa família, parece que toda a catequese sobre a ressurreição foi esquecida, porque o grito, o desespero, faz com que as pessoas perguntem: mas não acreditava tanto que Jesus tinha ressuscitado? Não celebrava tanto a Semana Santa e a ressurreição do Senhor? Não condividia a Páscoa do Senhor? Então é preciso que a gente tenha equilíbrio para testemunhar a própria fé.
Os santos passaram pelo sofrimento porque também foi dado a eles a graça de passar. Nenhum santo sofreu sem receber uma graça salutar para passar por aquilo. A própria Santa Teresinha vai dizer que sabia que toda a força que vinha de Nossa Senhora, a Virgem do Sorriso, para que ela passasse por aquela dor e aquele problema da asfixia constante da tuberculose. Carlo Acutis também recebeu graça especial. Há um vídeo dele em que ele diz: eu estou destinado a morrer. E dá um lindo sorriso, bate com as mãos uma na outra, como se dissesse: seja feita a vontade de Deus. Porque para ele viver ou morrer era a mesma coisa, como diz São Paulo. Eu quero estar com Cristo. Então Carlo Acutis, quando esteve no hospital, deu um testemunho de vida a todos os médicos, enfermeiros e enfermeiras. Era o anjo do hospital. Quando percebeu que ia entrar num estado de semiconsciência, pediu logo a unção dos enfermos e a comunhão. E consolou o pai, consolou a mãe. E os preparou para dizer que nunca estariam separados. Quem faz isso? Quem está em plena comunhão com o Senhor. Quem está em unidade com a cruz de Cristo. Quem bebe até o último gole o cálice amargo da paixão e se une a Jesus abandonado, como dizia Chiara Lubich, a santa fundadora do movimento dos focolares. Para os santos, o sofrimento não era estoicismo pagão, não era jansenismo, não era histeria coletiva, não era pandemia psiquiátrica. Os santos sofrem da dignidade da fé e da esperança e da caridade. Os santos esperam a hora para irem para Deus. Eu vi a madre fundadora das Irmãs Franciscanas Catequistas, em que na hora da morte, muito mal, o padre vinha confessar e o padre perguntava: a senhora está preparada? Ela dizia para o padre: eu estou preparada para viver, eu estou preparada para morrer e eu estou preparada para viver a vida inteira doente nesta cama. Não é? A fundadora das Irmãs Catequistas Franciscanas, aqui no nosso Brasil, em Rodeio. Eu estou preparada para morrer, estou preparada para viver e para passar o resto da minha vida doente. Porque os santos vivem uma outra mística, uma outra lógica. Não é? Então, quando essa senhora diz, muito revoltada, que nós vamos ter mais um santo, outra imagem, calma, senhora, este santo é católico, não é da sua igreja. E o santo não é a estátua de gesso e mármore, de pó de pedra, de granito, aço, ouro, prata. O santo é a pessoa. O santo não é a medalhinha, não é o papelzinho com a relíquia. O santo não é a estampa, não é o ícone. O santo é o ser que se santificou. E é um santo que é da igreja. Né? Outro dia eu falei aqui de um grupo de religiosas que ficaram muito revoltadas porque a nossa comunidade estava fazendo uma grande divulgação de Santa Teresinha, como se Santa Teresinha fosse propriedade delas, como se Santa Teresinha tivessem comprado o processo de canonização e beatificação da santa, coitadas, não sabem nem o que é que estão fazendo nos muros do convento, revoltadas porque nossa comunidade fez um grande evento com Santa Teresinha. Santa Teresinha é delas, não amadas. Santa Teresinha é da igreja, do povo de Deus e de quem admirar e de quem quiser venerá-la. No meio do deserto há uma capelinha dedicada a Santa Teresinha no Saara. Os muçulmanos param lá, não para ficar na sombra, mas para olhar a imagem de Santa Teresinha que tem lá. Então ninguém é proprietário de um santo tal. Aqui em Fortaleza também tem uma comunidade aí que estava brigando por ter os direitos autorais, só eles podem falar sobre Carlo Acutis, pelo amor de Deus. Isso é sectarismo, né? Isso não é unidade com Dom José Antônio. Isso não é unidade com a igreja, né? Carlo Acutis não é propriedade de ninguém. Possivelmente ele vai ser um santo da ordem franciscana, não é?
Deus possibilite isso, vai ser uma glória para a ordem franciscana. Mas os franciscanos sabem que Carlo Acutis não é deles, né? É da igreja, é do mundo, é do povo. E qualquer outra religião que queira admirá-lo, a igreja está expondo ao mundo um modelo de santidade. Uma pessoa na vida da qual o evangelho deu certo. Quem é o santo? É uma pessoa em cuja vida o evangelho deu certo. Somente isso. Medalhas, estampas, estátuas são expressões externas que verificam a existência de um santo, né? Que verificam a existência de alguém concreto. Então essa senhora perguntava, se ele fosse santo não tinha morrido de leucemia. Mas que pequenez de pensamento, né? E como é que Jesus morreu para nos salvar? Jesus precisava morrer na cruz? Claro que não. Um ato de sua vontade teria salvo o mundo. É certo que no Getsemane ele diz, Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Mas imediatamente retoma o projeto e diz, mas não seja como eu quero e sim como tu queres. Jesus não precisava ter passado pelas estações da Via Sacra. Não precisa ter morrido na cruz. Um ato de sua vontade teria salvo o mundo. Mas ele quis passar pelo vitupério, pela injúria, pela flagelação, a coroação de espinhos, o peso da cruz que lhe causou a sagrada chaga do ombro, que muita gente esquece essa chaga de Jesus, né? Ah, são só as 5 chagas. Tem a do ombro também, que muitos santos veneraram, especialmente Santa Verônica Giuliani. Jesus poderia, por um ato de sua vontade, ter salvo o mundo, mas ele quis passar pela dor, o sacrifício, a morte e ressuscitar glorioso. Então, meus irmãos, não vamos dar ouvidos a quem está revoltado com a canonização, a beatificação de Carlo Acutis. Nós católicos estamos felicíssimos. A igreja canoniza santos porque tem santos para canonizar. A igreja beatifica santos porque tem santos para beatificar. E rezar por esta senhora que, como tantas, leram o evangelho de cabeça para baixo, ainda estão lendo, né? Não tem formação, não tem orientação, não tem uma doutrina segura, não tem um santo padre, não tem um núncio apostólico, não tem um bispo diocesano, não tem um pároco, não tem um seminarista, não tem um religioso, um leigo que ministra a palavra, então lê, né, do jeito que quer. Outro dia uma senhora chegou para mim e perguntou, irmão Emanuel, quem foi o rei Nará na Bíblia? Eu disse, como? O rei Nará, quem foi? Eu já procurei no encontro o rei Nará. Eu disse, não, senhor, na Bíblia tinha o rei Davi, o rei Salomão, o rei Josafá, não é? O rei Nabucodonosor, mas o rei Nará não tem. Tem, meu santo. De onde a senhora tirou isso? Toda primeira sexta-feira eu canto lá na igreja com todo mundo. Coração Santo do Rei Nará. Olha só. Então, com muita caridade, eu disse, não é do rei Nará, é tu reinarás. É mesmo, irmão? É. Não é. Coração Santo do rei Nará. Não é. É coração santo, tu reinarás, do nosso encanto, sempre serás. Mas a senhora cantava assim e assim acreditava. Vejam, coração santo, do reinarás. Assim como eu fui para uma missão, numa diocese, não é? Aqui do Ceará, eu fui a serviço da Escola de Pastoral Catequética, a SPAC. Fui professor lá de Mariologia e de Dinâmicas da Catequese. E eu fui para determinada paróquia, de determinada diocese, e nós estávamos na missa, né? E uma senhora do meu lado, assim, umas 2 pessoas passavam. Então, quando o sacerdote disse, o Senhor esteja convosco, eu ouvi ela responder, Ele está com medo de nós. Então, quer dizer, tem muita gente que está desorientada, né? Muita gente que não entrou ainda na linha da doutrina da igreja, do que a igreja ensina. E nós devemos ter muito cuidado quando lemos uma passagem bíblica e trazemos para o hoje, porque nós temos aí séculos que nos afastam, não é verdade?
e buscar a orientação certa, que é a orientação da igreja, que é a orientação dos estudiosos, dos teólogos, que pesquisaram, que foram a fundo, que não estão brincando de estudiosos da palavra de Deus, que não estão brincando de literatura católica cristã. Né? Santa Faustina Kowalska, que celebramos agora, dia 5, morreu de tuberculose, 10 anos com tuberculose, escondendo das madres, para não preocupar as madres e nem chamar atenção. Por que Deus permitiu? E é a Santa da Misericórdia. Não tem quem às 3 horas da tarde não pare para pensar no texto da misericórdia, na hora da misericórdia. Que Deus possa dar a nós, católicos, firmeza na fé, alegria pela canonização de Carlo Acutis. É um santinho muito amado, né? O mundo inteiro. Eu digo para ele que ele é o meu santinho do coração. Eu conheci Carlo Acutis, a sua vida, na Jornada Mundial de 2011, em Madrid, na Espanha. Quando lá foi falado sobre ele, um grupo distribuiu uma cartilha em vários idiomas, inclusive português, colorida, de bom papel, de grafia muito boa, com estampas sobre Carlo Acutis. E nem sonhávamos quem seria ele, mas eu já me afeiçoei muito. Então, quando cheguei no hotel, fui lá pulando a cartilha para a língua portuguesa, e quando dizia que ele tinha oferecido a vida pelo Papa Bento XVI, que estava conosco, que o víamos ali na jornada, eu fiquei muito encantado com Carlo Acutis em 2011, na Jornada da Espanha em Madrid, quando eu tive a graça de estar lá com um grupo de irmãos e irmãs aqui da paróquia de Santa Luzia e de outros lugares que foram conosco. Deus nos abençoe e se prepare, porque a beatificação de Carlo Acutis será transmitida. E divulgue, procure informações. Deus nos abençoe. Irmão Emanuel Maria, Comunidade Católica Cristo Dominus, da paróquia de Santa Luzia.